Olá, pessoal. Eu tenho deparado com muita gente me perguntando a respeito do meu processo criativo. E eu resolvi fazer um vídeo explicando algumas coisas sobre como se dá o processo criativo. No meu caso, né? O meu processo criativo. Antes de mais nada, eu gostaria de fazer uma apresentação para quem não me conhece. Meu nome é Cleiton Faber, artista plástico, autodidata. Eu comecei a pintar recentemente, minha primeira pintura foi em agosto do ano passado, de 2020, e a partir daí eu não parei mais. Eu já tinha alguma vivência com marcenaria, alguns meses de marcenaria, uma coisa que é uma paixão, eu gosto muito, e já criei algumas linhas, né, algumas séries, e inclusive eu começo agora a série Amazonas, que essa aqui é a primeira obra, que eu pretendo retratar um pouco da floresta, um pouco da vida nessa região tão rica que nós temos aqui no Brasil. As pessoas me perguntam sobre o processo criativo, inspirações, sobre a questão de ser autodidata, estudos. Eu gostaria de falar um pouco sobre tudo isso. Tá? Meu processo criativo, por eu ser autodidata, eu acredito que ele se dá um pouquinho diferente dos outros, porque eu não me prendo a nenhuma técnica, inclusive eu misturo técnicas, eu me sinto livre, que eu acho que, na minha opinião, o artista ele tem que ser livre, não pode ficar preso em uma determinada coisa, ele tem que... O único compromisso do artista, na minha opinião, é conseguir exteriorizar e mostrar para todo mundo aquilo que ele tem dentro dele, né? Trazer para fora, da forma mais pura possível, aquilo que o encanta. Né? Então, o meu processo criativo, ele não nasceu hoje, ele nasceu desde muito tempo atrás, quando eu sempre fui interessado em observar a natureza e observar como as coisas acontecem, né? Descobrir porque a questão das tonalidades, profundidade. Então, eu venho estudando isso ao longo da minha vida sem nunca ter colocado em prática. Então, as pessoas às vezes perguntam por que o meu processo se deu tão rápido depois que eu comecei a pintar. Então, eu acredito que foi por conta disso, foi por conta de ter passado um longo tempo observando e estando aberto a entender como a natureza se comporta, como as coisas se comportam, como a luz se comporta, como as intempéries, né, as coisas da natureza são. Então, é todo um entendimento, inclusive quando a gente busca conhecimento em matemática, em outras coisas, que a gente acaba percebendo que não é tão complicado, mas também não é tão simples quando a gente começa a entender, por exemplo, que a natureza ela tem uma certa matemática, ela tem uma forma de que as coisas sempre vão se comportar daquela forma, né? Então isso são as regras da natureza. Então vocês veem, por exemplo, por esse quadro aqui, essa tela que eu estou fazendo, que existem, a predominância nessa tela é verde, mas vocês veem, por exemplo, que não é um verde só, que normalmente as pessoas olham, a floresta é verde, mas não conseguem ver, por exemplo, os tons de verde que existem em cada situação, né? O que está mais longe, o que está mais com mais incidência de luz, com menos incidência de luz. Então essa que é a grande sacada do artista, saber observar essas nuances, saber observar essas pequenas variações que existem na natureza e conseguir traduzir isso para uma tela. Eu não tenho no meu processo, por exemplo, eu não posso falar, meu processo criativo é X, Y, Z. Porque às vezes eu começo a pintar uma tela já sabendo o que eu quero pintar.
É o caso dessa floresta aqui. E o caso dessas nuvens aqui, que foi a primeira coisa que eu pintei na minha vida, foi essas nuvens aqui. Eu nunca tinha pintado antes. Por outro lado, você vai amadurecendo com o tempo. Quanto mais você vai fazendo, mais você vai observando, mais você vai notando como as coisas funcionam, né? Então, estavam falando sobre isso, a gente percebe que sempre há um amadurecimento. Sempre que você persiste, você continua fazendo, você passa a observar cada vez mais. Quando você transpõe um limite de observação, que você consegue vencer aquilo, você passa por uma próxima etapa. Você começa a observar coisas mais detalhadas e começa a perceber cada vez mais como é que os detalhes funcionam, como é que eles conversam entre si numa obra, né? Então, não é, por exemplo, do dia para a noite que a gente consegue isso, mas é com insistência, com perseverança e também estar aberto o tempo inteiro a observar tudo, olhar tudo, sempre com o olhar do artista, porque o artista ele não olha o todo, ele olha cada detalhe. Essa é a diferença, porque quando a pessoa olha uma floresta e vê que está tudo verde, que é tudo verde, uma floresta é verde, né? Como eu disse antes, na cabeça do artista a floresta ela não é verde, ela é verde, ela tem tonalidades de marrom, de ocre, né, do verde claro, das nuances do verde, etc. Então, dito isso, é importante a gente saber que todas as observações elas são importantes, inclusive quando a gente está aberto a perceber a importância da matemática, a importância da matemática da natureza, né? Se vocês, uma leitura interessante para saber sobre isso é ler sobre a Fibonacci, a sequência Fibonacci. Se vocês verem a sequência Fibonacci, que é uma sequência matemática, ela está em tudo na natureza. Em tudo, tudo, tudo. A natureza parece que foi construída em cima da sequência Fibonacci, né? E não o contrário. E então, se vocês começarem a perceber isso, vocês vão notar o quanto é matemática a coisa, o quanto tem de perfeição, o quanto tem de cálculo em cima das coisas, né? Não é simplesmente a própria tonalidade das cores, você vê que elas são colocadas por números, né? Variações de números. Então você tem a quantidade de cada escala, né? Que você tem o oceano, o azul, quer dizer, você tem o oceano, magenta, né? E o amarelo, as três cores, né? Dessas três cores vocês fazem todas. Então o que acontece? Quando você pega um computador, a tabela de cores, vocês vão perceber, por exemplo, que nuances mínimas de cor, de variação de cor, se dá na variação de uma dessas três, né? Mais um pouco dessa, menos um pouco dessa, e mais um pouco dessa. Enfim, são números que foram determinados para que seja fácil da gente entender o quanto é importante um pouco mais de uma cor, um pouco menos de outra cor, para você saber como se comportam as nuances da natureza. Então, eu gostaria de falar um pouco sobre inspirações também, porque as minhas inspirações, elas são em tudo que eu vejo. Então, eu estou aqui conversando com vocês, pode ser que eu tenha um estalo, uma inspiração, e eu vou querer pintar alguma coisa por causa dessa inspiração que eu tive, né? Ou eu lembre de alguma coisa e eu falo, eu gostaria de retratar isso. Então, as inspirações, eu não sou preso a nada, e aquilo que me dá vontade de fazer, eu vou lá e faço, tento fazer, insisto naquilo e vou até eu conseguir. Tá?
A respeito de ser autodidata, é um exercício muito interessante. Quando a gente é autodidata, a primeira coisa que a gente precisa saber é que a gente tem que obedecer aquilo que eu falei no começo, a liberdade. Você não ter compromisso nenhum de fazer de forma que todo mundo fez, né? Ou que todo mundo está acostumado a fazer. Você faz aquilo que te dá na telha. Simplesmente isso. Você pega um pincel e faz o que dá na tua cabeça. Então você vai, por experimentação, por empirismo mesmo, você vai experimentar uma técnica, experimentar outra, vai observar como uma pessoa pintou uma paisagem, mas não para fazer igual a ele, mas para entender como é que ele se comporta em relação a determinadas coisas, né? Mas aí você vai fazer do teu jeito. Como, por exemplo, eu fui observar como as pessoas pintavam água. E aí eu tenho o meu jeito de pintar água. E é totalmente diferente de todo mundo. Porque eu me permito a experimentar, eu me permito a fazer diferente. As minhas árvores, por exemplo, eu fui observar como as pessoas faziam árvores. Mas as minhas árvores eu faço totalmente diferente que todo mundo faz. Então eu uso várias formas, várias maneiras de fazer, eu vou experimentando, eu vou colocando, como eu não risco nada, eu não desenho nada, meu desenho é direto no pincel, eu vou pintando e vou experimentando, vou colocando cor em cima de cor, e a coisa vai acontecendo, não deu certo, eu coloco outra cor, e é isso, é tentativa e erro, e a gente vai fazendo, né? Em relação também a estudos, justamente por conta disso, eu nunca tive interesse, depois de ter começado a pintar, porque dizer nunca também é uma mentira, porque quando eu tinha meus 16 anos, eu tinha muita vontade de estudar Belas Artes, e não pude por uma questão familiar. Então, o tempo passou, e hoje eu já não sinto mais necessidade de estudar. Mesmo porque eu acho que se eu estudasse, eu teria a minha técnica, de certa forma, contaminada com o conhecimento e a técnica de outras pessoas, o que eu não quero. Eu quero que a minha técnica seja a minha técnica. É a minha forma de ver o mundo, é a minha forma de colocar a cor em cima da tela, ou do papel, ou da madeira, ou onde eu for pintar. É a minha forma de ver. Então, é isso que eu acho que é importante, a gente colocar aquilo que está dentro do nosso interior. E talvez seja por isso que as pessoas sempre me falam, a tua obra conversa com a gente. Porque, na verdade, não é a minha obra que está conversando com as pessoas, sou eu que estou conversando através da minha obra. As pessoas estão me conhecendo através da minha obra. O que é que eu gosto, o que é que eu admiro, a forma que eu enxergo as coisas estão nas minhas pinceladas, estão nas minhas espatuladas, estão na minha forma de colocar a tinta na superfície que eu vou pintar. Não importa a forma que eu vou fazer, se vai ser com o dedo, se vai ser com o pincel, se vai ser com a espátula, mas eu tenho a minha pegada, e é ela que eu acho que é interessante, né? E também voltando um pouco lá no processo criativo, que eu acabei me perdendo um pouco quando eu estava falando sobre isso, às vezes, né, a gente sabe o que vai pintar, e às vezes a gente não sabe. Já aconteceu várias vezes eu ter uma tela em branco na minha frente e falar, o que é que eu vou pintar aqui? Eu não sei. Aí simplesmente eu começo a fazer e a coisa vai acontecendo. Então eu coloco uma tinta na tela, coloco outra tinta na tela, eu vejo uma forma e eu vou desenvolvendo a partir daquela forma, e a coisa vai evoluindo, vai acontecendo.
como aconteceram com várias obras minhas, que foi assim que aconteceu. Um caso desse, uma coisa que... Um exemplo disso, Sonhos de Istambul. Quando eu fui começar a pintar Sonhos de Istambul, eu preparei a tela, eu coloquei no chassis. Naquela época ainda colocava no chassis, hoje eu já desenvolvi uma outra técnica que me permite pintar com a tela esticada sem estar no chassis, mas eu coloquei no chassis e eu fotografei ela em branco. E quando eu fiz essa fotografia dela em branco, eu não sabia o que eu ia pintar, eu só sabia que eu queria fazer algo espatulado, envolvendo casas. E aí eu comecei a olhar a internet e tal, e deparei com Istambul, que eu sempre admirei as mesquitas. Eu falei assim, tá aí, eu vou por aqui. E comecei a fazer os Sonhos de Istambul. E às vezes acontece até, como eu já disse, eu começar uma tela em branco, colocar a tinta lá. Inclusive eu já fiz até desafios a respeito disso. E vou evoluindo a partir da pintura. Então, essa é uma apresentação, falar um pouco sobre mim, sobre o meu processo criativo. Às vezes eu pareço um pouco confuso, né? Mas a minha cabeça às vezes funciona a mil, eu acabo me perdendo nas minhas próprias palavras, eu peço desculpas, né? Mas eu peço que entendam também que não é maldade, é a minha forma de passar as informações, eu tento passar da melhor forma possível. Então, eu peço muito a vocês que estão assistindo esse vídeo, que curtam o vídeo, que se inscrevam aqui no canal, que ativem o sininho para saber quando eu vou postar coisas novas, que eu prometo que eu vou começar a postar com uma certa frequência agora, eu pintando a tela, eu explicando o que eu estou fazendo, eu explicando como as coisas se dão. Eu prometo também fazer uma tela, começar do branco, sem ter ideia do que eu vou pintar. Então, tudo isso vocês vão poder acompanhar e entender um pouco desse meu mundo, né, que está contido dentro da arte, porque uma das coisas que eu mais digo ultimamente é que eu respiro arte. Muito obrigado.